que a paz bendita de Jesus e o olhar amoroso de Maria de Nazaré nos envolva nesse início de ano, porque cada ano novo é como um amanhecer, é sempre a oportunidade de um recomeço, de uma atividade, obrigado, que nós sempre nos comprometemos. Nós já passamos daquela fase de fazer grandes projetos para o ano vindouro, né? Alguns sempre colocam a questão de entrar na academia, fazer regime, e o espírita, o projeto dele é sempre de seguir a prática do Evangelho de Jesus. Porque cada um de nós não podemos alegar que nós não sabemos do Evangelho. Porque já aprendemos também que mentir é feio, né? Todos nós temos uma longa trajetória dentro do Evangelho de Jesus, a ponto de, nessa existência, estarmos matriculados numa casa espírita. Todos nós, antes da presente encarnação, nos comprometemos com aqueles que nós denominamos como benfeitores, que nem o mentor da casa, o José Luiz do Espírito Santo. E Adão, eu vou ser repetitivo, mas ele perdoe. Mas eu conheci o seu José Luiz do Espírito Santo na cidade de Jaconé, lá em Saquarema, que tem uma casa também fundada por ele. E quando o Renato, a gente conversando através do Zoom, no estudo que a gente fazia, Renato falou aqui da União Kardecista. Então, eu não sei vocês, mas aqui eu me sinto super em casa. Então, se alguém aqui se sentir visitante, seja bem-vindo, porque eu não sou visitante, tá bom? Veio nos visitar. Não vim não. Eu já tenho o pezinho aqui já. Eu sou, assim, já tenho tanto pezinho que eu hoje falei até com o meu irmão quando eu cheguei, que eu sou tão feliz que eu consegui chegar no paraíso primeiro que o Adão. Não foi? Foi. Olha que maravilha, né? Você chegar no paraíso antes do próprio Adão, isso é muito bom, né? E o Adão preparou uma armadilha para mim e para vocês, que é esse livro aqui. Renatinho, quando passou para mim, poxa, dá para fazer um estudo para idade, claro, vamos nos organizar, que ano passado foi meio complicado, né, Renato? Para a gente conseguir vir. Mas aí, não, olha só, é um capítulo do livro da Manjedoura Emaús. Eu falei, Renato, nunca vi esse livro na minha vida. Ele, nem eu. Então, vamos lá. Aí, caso dali, eu não conseguia, o prazo para comprar o livro era muito curto, e um amigo, e assim, tipo o Adão, tem tudo quanto é livro. Eu falei, Eliana, tem? Eu falei, glória a Deus. E quando eu comecei a ler o capítulo, eu falei, não acredito, Adão. Não acredito ter feito isso comigo. Mas ele fez. Ele é desses. Então eu falei, vamos lá. Até porque o convite era para um palestrante de Valdo Franco. Mas a agenda dele é muito curta, muito apertada. E aí veio mais Valdo Franco. Então é tudo igual. Vocês têm que ter bom coração para aturar isso aí. E esse livro aqui é um livro de fatos históricos, sabe? Que relata a história de muitas passagens do Mestre nos diversos momentos da sua caminhada aqui na Terra. E o objetivo do livro é esclarecer para a gente algumas noções da tradição hebraica, junto à história. Ele cita constantemente aqui no livro um historiador da época do Cristo, chamado Flávio José. Ele tem um livro que é a História do Povo Hebreu. É um livro fininho, não? Esse é bom para tu comprar. São 1.200 páginas. Bonzinho. Mas a história do povo hebreu invariavelmente se confunde com o Velho Testamento. Não tem como dissociar a história do povo hebreu sem que tenha uma análise mais próxima do Velho Testamento. E nesse livro, o Flávio José, utilizando as pesquisas históricas, não a Bíblia, apesar de ele ser judeu, ele estava encarnado no século I da cristandade, evidentemente que judeu de nascimento, não teve contato com a doutrina do Cristo, porque era uma doutrina que era pouco conhecida no início do cristianismo, era mesmo tido como seita e com tendências claras. E minha filha e meu neto chegou. Oi, Lúcia. Tudo bom? Vai ver junto do pai lá, mas tudo bem, né? Nós vamos
Então, a época do Cristo, a época do Flávio José, perdão, o conceito histórico não envolvia em nada o cristianismo. Jesus era, para o povo judeu, era um excelente estranho, sem nenhuma conotação, nem política, muito menos religiosa. Flávio José faz um relato desse conhecimento do povo hebraico, baseado na história, e a história do povo hebreu era uma história de tradição, de transmissão oral. O hebreu não tinha um hábito de escrever, até porque nem todos tinham a habilidade da escrita. Por isso que tem o termo escriba. No Evangelho, no Velho Testamento, tem o termo escriba, quer dizer que é aquele que escreve. E numa população hebraica da época de Jesus, que girava em torno de 4 a 5 milhões de hebreus, 1% desse povo sabia escrever, que eram os escribas. E o escriba era uma coisa tão fechada, esse conceito, que o pai transmitia para o filho o conhecimento da escrita, até porque não existia escolas regulares. As escolas do povo hebreu eram no templo. O templo ou as sinagogas eram os locais onde se ensinava os conceitos da religião hebraica e também, em alguns casos, a escrita. Nós fazemos uma correlação sempre constante entre a tradição hebraica e a tradição dos nossos irmãos católicos. Era muito semelhante à forma de lidar quando o catolicismo se tornou a religião oficial do Império Romano. Eles se levaram pela mesma conceituação do povo, tanto que até o século XIX, até o início do século XX, você não tinha acesso à Bíblia. Você não podia simplesmente chegar, comprar uma Bíblia para ler aqui no Brasil. Não estou falando lá do Oriente Médio, não. Aqui no Brasil você não tinha acesso à Bíblia. E a coisa era tão séria que quem conhece a história de Eurípides de Barçanufo, né, esse benfeitor da humanidade, ele tinha tanto conhecimento da Bíblia que o padre da cidade de Sacramento pediu permissão ao bispo da região se podia deixar uma Bíblia com Eurípides. Até final dos anos 60, as missas eram rezadas em latim. E o padre ainda ficava de costas para a plateia. Então, o mais próximo que eu cheguei do latim foi o latido do cachorro. Não entendia nada do que acontecia lá, era uma tristeza. Mas sabia que tinha que ficar em pé, sentar, ajoelhar, fazer o sinal da cruz e ir para a fila da horta. Isso aí eu fazia, que era na base do bando, do sentimento de bando. Todo mundo faz, eu fazia, né? Naquela associação comum. E o livro, o Wesley Caldeira, aquele lá ele era de Minas Gerais, da cidade de Caldas Novas, Monte Claro, ele começou a fazer umas pesquisas históricas acerca do período que vai da manjedoura, que é o nascimento de Jesus, que relembramos agora no dia 25 de dezembro, até Emaús. Emaús é uma fase que está em Atos dos Apóstolos, onde Jesus materializado, o espírita tem que se adequar às expressões adequadas que a doutrina nos orienta. Jesus não ressuscitou. O termo ressurreição para o hebreu tem o mesmo significado de reencarnação. O termo ressurreição para o povo hebreu é levantar-se do túmulo. Aquele que levanta do túmulo, ele ressurge na condição, quando nós nascemos, da reencarnação. E quando nos apresentamos destituídos do corpo físico, é o que? Materialização. Então, o mestre se materializa primeiro lá na Madalena, na porta do sepulcro, né? A história é linda. Quem não conhece a história, eu aconselho que leia no Evangelho de Mateus, essa narrativa de como Maria Madalena encontra Jesus à porta do túmulo, né? E uma cena muito emocionante, que me toca muito profundamente. E depois Jesus se materializa para os discípulos, todos dentro da casa de Nicodemos, que é onde foi feita a última ceia, foi na casa de Nicodemos, né? Isso aí Emmanuel que comenta para a gente no livro Paulo Estevam. Jesus se materializa ali, mesmo com a porta fechada, lógico, porque o espírito não sofre a ação de um espírito evoluído
vai transcorrer da figura do mestre até o episódio da estrada de Emaús, conversando com 2 discípulos sobre a tristeza do acontecimento do Gólgota, né, da crucificação do mestre e posteriormente a sua morte, e esses 2 discípulos não sabiam da materialização do Cristo junto aos apóstolos, os 11 apóstolos que estavam reunidos na casa de Nicodemos. E eles vão relatando toda a sua tristeza, todo o seu sofrimento pela morte do mestre na cruz. Porque a cruz era uma forma de sacrifício que colocava o homem como o ser mais abjeto da sociedade. A cruz era destinada aos ladrões e os facínoras de maior monta do povo hebreu. E era tido a cruz como uma punição. E interessante que naquela época, quando alguém era condenado à cruz, toda a família era execrada. Ninguém passava a ser uma família marcada como sendo a família de um criminoso. Ainda hoje, muitas das vezes, a gente tem a tendência de rotular quando um irmão desvia do caminho da prática do bem, a gente costuma dizer daquele mato nunca saiu coelho. A gente generaliza, né? Num julgamento que o Evangelho de Jesus não nos autoriza a fazer. Então, a crucificação de Jesus foi algo importante? Não. Não naquele contexto, não naquele momento. Era apenas mais um homem que vai para a cruz, quanto tantos que já tinham ido. E a própria crucificação do mestre, entre 2 ladrões, né, que a sociedade começou a chamar um de bom ladrão. Eu não conheço bom ladrão. Né? O ladrão é, infelizmente, aquele irmão que ainda distanciado do caminho reto, do dever moral que devemos nos pautar, ele envereda pelo lado do crime. Então, não tem como nenhum, porque senão a gente vai achar que há males que vêm para bem. E o Evangelho diz que não. O Evangelho do Espiritismo diz que mal é mal, bem é bem. Jamais o mal produzirá um bem. É o que o Evangelho nos diz. Então, o Dimas, que era considerado o ladrão que reconheceu pelo menos a autoridade moral do mestre naquele momento crucial, e a própria crucificação não teve tanta importância para o povo daquela época. Tanto que nesse livro do Flávio José, de 1.400 páginas, 1.500, alguma coisa assim, ele cita uma linha sobre Jesus. Uma única linha. Ele não foi contemporâneo de Jesus. Quando Flávio José reencarnou, já tinha acontecido o drama do Gólgota. Então, esse livro aqui, o autor, ele vem fazendo uma trajetória histórica dos fatos relacionados a Jesus. E o tema que o Adão nos brindou, Jesus perante Anás e Caifás, que é o julgamento do mestre naquela noite fatídica, né? E o interessante que a gente tem que anotar é que o julgamento de Jesus não houve na história do povo hebreu, que hoje conta com cerca de 5.600 anos, não houve nenhum julgamento semelhante ao do mestre. De forma sumaríssima, imediata. Jesus foi preso no Getsemane na quinta-feira e sexta-feira, 5 horas da tarde, ele expirou na cruz. Nunca houve isso na história do povo hebreu. Por quê? Porque o próprio Talmud é um comentário que se faz sobre a Torá. E existem vários Talmudes até hoje na cultura hebraica, que são os grandes sábios que analisam aquele contexto que está ali nas Escrituras. O próprio Talmud já previa naquela época que todo julgamento tinha que ser dado o direito de defesa. Todo. O contexto que foi criado para a prisão e a condenação de Jesus estava entrelaçado com o quê? Com a tradição hebraica. Não estava fugindo em nada da tradição, a não ser a exiguidade do tempo. O Cristo, para a gente lembrar, ele estava lá em Cafarnaum com Pedro, com Tiago, Felipe, André, e ele vira para os discípulos e fala: desejo comer essa Páscoa com vocês. A Páscoa são 5
grandes festas do povo hebreu até os dias de hoje. E a Páscoa é considerada a maior, que representa a saída do povo hebreu do Egito, guiados por Moisés. É uma das grandes festas do povo hebreu, aquela cena lá de Moisés, que o anjo da morte passou, né? A gente não entende, né? Aquela simbologia do Velho Testamento, dizendo que o anjo do Senhor matou o primogênito dos egípcios. Não é compatível com uma visão divina, né? Há uma outra explicação para isso, que não vou entrar nesse detalhe, que são chamadas pragas do Egito. Tem uma explicação doutrinária para cada fenômeno das pragas do Egito. Mas após a saída do povo hebreu do cativeiro do Egito, que era um cativeiro que a gente fala assim, eles eram escravos. Não eram escravos, não. O que acontecia lá com o povo hebreu, acontece até o dia de hoje com as minorias, né? Tanto social quanto racial. Ou seja, o egípcio ganhava, vamos botar, 100 dinheiros num trabalho de um mês. O hebreu ganhava 20. Havia uma diferença gritante entre o que se pagava a um hebreu e o que se pagava a um egípcio. E era análoga à escravidão, mas não era uma escravidão propriamente dita. E o povo saiu do Egito, foi para o deserto, como diz a história para a gente, e Moisés ficou naquela rodinha brincando lá durante 40 anos, né? Demorou tempo até, cansou de andar lá, não foi? Não lembra? A gente ficou muito cansado, não foi? Ficamos. Essa visão toda que traz, o Flávio José vai contando isso nesse livro, A História do Povo Hebreu, sem um conceito religioso, sem um simbolismo religioso que tem norteado tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento. O Evangelho também, ele é contido de muita simbologia. Não é uma literatura explícita, radical. Não, é assim, Jesus manda mal de inimigo. Manda, mas ele também disse que teu olho é motivo de escândalo, arranca ele e joga fora. Já viu alguém fazer isso? Está escrito no Evangelho. Já viu alguém arrancar o braço, que é motivo de escândalo, e jogar fora? Que Jesus fala, é melhor entrar na vida sem um dos braços do que ir com os dois para o inferno. Palavra do Mestre. A gente segue? Não. Então tem que ter uma análise simbólica das palavras de Jesus, porque, como diz Pedro, Jesus tem a palavra de vida eterna, mas não de cegueira eterna. Jesus não propõe a cegueira, ele propõe o esclarecimento, o entendimento. E nesse capítulo aqui, quando ele fala de Anás e Caifás, nós temos que voltar no tempo do povo hebreu, por quê? Alguém sabe aqui o nome do primeiro sacerdote do povo hebreu? O pessoal está com vergonha de falar. Não. Foi Arão, irmão de quem? De Moisés. Só que o nome dele era Arão. A-R-T-O. Arão. Após o advento da escolha pela espiritualidade para ele ser o sumo sacerdote, ele ganhou mais um lá no nome. Quer dizer, aquele que serve. Arão, aquele que serve. Então, toda a família de sacerdotes do povo hebreu tem que ter como tronco básico Arão. Como também o Cristo tinha que vir da casa de Davi. Da semente de Jessé sairá um galho robusto. Está escrito lá, Elias fala isso para a gente. Então, como o Cristo tinha que vir da casa de Jessé, da casa de Davi, também o sacerdote tinha que vir da casa de Arão. E da casa de Arão que saiu uma tribo chamada de Levitas, que eram os responsáveis pela manutenção do templo e das sinagogas. Para ser sacerdote, ou hoje o termo é rabi, para ser rabi ou rabone, né, do povo hebreu, tem que ser da linhagem de Arão. Eles fazem essa genealogia no passar dos séculos. A Bíblia ajuda isso. Fulano foi pai de Ciclano, que foi pai de Beltrano, por isso que se conta a genealogia de Jesus de 42 famílias até Davi, e de Davi até Adão, são mais 42 gerações. Mateus coloca isso explicitamente no primeiro
capítulo da sua narrativa evangélica. Então, toda a família de Arão era um sacerdote, e após o advento da criação, da instituição do primeiro rei do povo hebreu, que foi Saul, né? Foi ungido por Samuel, profeta, aí o sacerdote passou a ter a função de sumo sacerdote. O que significava isso? O sumo sacerdote era a autoridade máxima do povo hebreu, mesmo com a existência de um rei. O sumo sacerdote era quem dirigia o sinédrio, ou em hebraico o sinedrim, que era o que hoje nós podemos chamar de Supremo Tribunal Federal. Tá? Era o STF do povo hebreu, era o sinédrio. Todas as questões jurídicas que envolviam política, administração e religiosa eram resolvidas pelo sinédrio, pelo sumo sacerdote. E era uma pessoa, ou ao menos deveria ser, na narrativa bíblica, de uma conduta moral inatacável. Porém, sempre houveram os escândalos de enriquecimento indevido, favorecimento indevido. Não é de hoje isso, gente, a história é antiga. Sabe por que a história é antiga? Porque os espíritos faltosos se repetem na reencarnação. Tem um palestrante, um comunicador, o Trigueiro, né? Ele teve um ano que ele lançou uma proposta de fim de ano, né? Invente, tente, cometa um erro diferente. Nós temos vindo cometendo os mesmos erros morais há muitas existências e ficamos num círculo vicioso de desencarna, reencarna, desencarna, reencarna, até que a gente tome a decisão de mudar. Há uma afirmação, um conceito filosófico que diz que o ser humano é o único ser que comete as mesmas atitudes esperando resultados diferentes. Impossível. Impossível. Temos que mudar a nossa conduta. Então, nesse conceito, Arão, o Anás e Caifás era genro de Anás. Anás era o sumo sacerdote do ano 6 até o ano 18 da nossa era. Ou seja, quando o mestre reencarnou aqui, o sacerdote, após os 6 anos de nascimento de Jesus, não, está errada essa conta. Está errada essa conta. Porque Flávio José fala para a gente que quando Herodes Antipas reinava, o período de reino dele começou 6 anos antes do que as escrituras contam. Então, na realidade, Jesus, ele encarnou 6 anos antes da data que nós marcamos. E tu contando Natal, Carnaval, tudo data diferente. É por isso que quando fala que o mundo vai acabar, não acaba, porque a data está sempre errada, né? 2012 ia acabar, mas só que em 2012 entramos em 2018. Então, se fosse contar hoje, eu tenho uma notícia para dar para vocês. Vocês são 6 anos mais velhos que tem agora. Não sei se ajuda, mas é o que está falando aí. Para de pintar a cabeça igual a mim, né? Vai dar resultado. Então, esse conceito de que o sumo sacerdote reinava por um período, Anás, ele foi destituído da sua função de sumo sacerdote pela autoridade romana, que era o responsável administrativo daquela região. Caiu no desagrado do procurador de Roma, saiu do posto. E como tinha que ser alguém da família de Anás para assumir a posição de sumo sacerdote, o indicado foi Caifás. Mas o que eu queria chamar a atenção para vocês é de Anás, num relato que o Humberto de Campos traz para a gente, na Boa Nova. O título do capítulo é Primeiras Pregações. Eu vou ler um trecho para vocês, que isso aí é um poema da conversa de Jesus. No livro fala que o sacerdote é Hanã. Só que Hanã, em hebraico, é Anás. Hanã é em aramaico. O nome dele em hebraico é Anás. Tem uma explicação legal. Você conhece Saulo de Tarso, né? Já ouviu falar nele, né? Ele era um cidadão de 3 nacionalidades. O nome dele em hebraico era Saul. Em grego era Saulo. Em romano era Paulo.
Então ele tinha 3 nomes. Por quê? Porque ele era cidadão hebraico de nascimento, grego pela cultura elevada que ele tinha, porque estudou com os grandes mestres gregos lá em Tarso, e Paulo porque era cidadão romano por aquisição de naturalidade. Então Hanã, aqui no texto, é o mesmo a mais. E Humberto de Campos coloca assim para a gente. É o capítulo 9 do Boa Nova, que depois quem quiser ler em casa é muito bom. Sentado como um peregrino nas adjacências do templo, Jesus foi notado por um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos. Olha a crítica. Pensar sem agir é ociosidade. É por isso que a gente fala muito, né? Que se sentiram atraídos pelos traços de formosa originalidade e pelo seu olhar lúcido e profundo. Olhar lúcido e profundo está se referindo a Jesus. O que seria o olhar lúcido e profundo de um espírito na condição crística, né? O próprio Humberto de Campos, em Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele vem trazer um relato para a gente que Ismael, que é o anjo responsável pelo destino do nosso Brasil, né, servidor do Cristo, Ismael, depois de tentar de todas as formas seguir a orientação do mestre de implantar o Evangelho na terra do Cruzeiro, Ismael atende primeiro o chamado de Jesus, que ele pede que aproximasse os indígenas dos portugueses, para que os portugueses ensinassem o progresso coletivo daquela sociedade europeia que já estava muito avançada para a época. E o que nós fizemos com os índios? Aprisionamos e matamos. Aí Ismael falou assim, mestre, deu certo não. E aí Jesus falou assim, Ismael, traz os irmãos africanos para que ensinem aos portugueses a humildade de servir através da cooperação mútua. O que nós fizemos? Os africanos e matamos. Não é? Aí Ismael vai diante de Jesus. Aí Humberto de Campos fala assim, Ismael, diante do olhar compassivo do mestre, chorou. Um anjo não consegue encarar o Cristo. Está vendo a amplidão desse conceito? Um anjo, quando encara o Cristo, chora. Imagina eu. Desmancha. Porque é por isso que ele coloca aqui, ó, o olhar lúcido e profundo. Alguns deles se afastaram sem maior interesse, mas Hanã, que seria mais tarde juiz inclemente da sua causa, porque foi Anás o primeiro a pedir a condenação de morte de Jesus, aproximou-se do desconhecido e dirigiu-se-lhe com orgulho. Galileu, que fazes na cidade? Passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus, exclamou o Cristo, com modesta nobreza. Não tenho a mínima ideia do que seja isso. Modesta nobreza. Reino de Deus, tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu venha a ser isso? Esse reino é a obra divina no coração dos homens. Não tem reino de Deus lá no céu. Tá? Se você não criar ele dentro do teu coração, tu não vai encontrar ele em lugar nenhum. Tá? É obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com grande serenidade. Obra divina em tuas mãos? Revidou Hanã com uma gargalhada de desprezo e, continuando as suas observações irônicas, perguntou: esse hábito de desdenhar do outro já acompanha a gente há muito tempo, né? Mesmo sem que a gente saiba quem é, né? Mesmo que a gente não saiba. Aí Hanã perguntou: com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução de teus planos? Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. O mestre já dá a universalidade dos ensinos dos Espíritos
espírito não tem localização, não tem ninguém que pode se colocar como sendo detentor dos ensinamentos do mestre, do conhecimento da sua doutrina, não. De toda a terra vem trabalhadores de Jesus das mais diversas direções, com as mais diversas possibilidades. A gente tem o hábito de discriminar, não é? Chega um irmão a primeira vez a casa, a gente quase coloca ele lá no cantinho para não contaminar o restante, que a gente não sabe nem quem é irmão. E muitas das vezes, os benfeitores trazem espíritos encarnados aqui para a nossa casa para nos ensinar o sentimento de humildade e de compaixão. Mas a gente não vê assim. Aí, ele fala, né? Aí Jesus responde, que meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Respondeu o mestre com humildade. Sim, observou Ramã. Os ignorantes e os tolos estão em toda parte na terra. Certamente que esse representará o material de tua edificação. Entretanto, propões-te realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? A resposta do mestre é algo que balança. Sacerdote, replicou-lhe Jesus, com energia serena. Não viu quando nossos benfeitores mandam uma mensagem para a gente? Né? Que eles usam uma energia serena, puxa a orelha da gente, mas a gente sai feliz, não sai com raiva, né? É a energia serena, né? Quando eles pontuam. Olha só, Jesus fala assim: nenhum mármore existe mais puro e mais formoso que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior à da boa vontade sincera. Esse é o material que Jesus deseja contar conosco, no nosso coração, para edificar o seu reino dentro de nós. Um mármore puro e formoso do sentimento, não são das palavras, é aquilo que eu exalo. Quando eu abraço alguém, quando eu olho nos olhos, é o sentimento de amor que a gente tem que desenvolver, certeza, de fé, de esperança, de caridade. A gente não pode esquecer que a doutrina espírita é uma doutrina que traz o Consolador prometido. Eu não posso olhar para o irmão com um olhar de desdém, mas ali agora, assim, sentado. Não, não é isso que o Evangelho me propõe, não. Me propõe eu chegar perto do João, olhar nos olhos dele e falar: irmão, estamos juntos. Eu vou te acompanhar na jornada, não vai ser fácil, mas eu vou te acompanhar. Então é esse mármore que Jesus espera que nós tenhamos no nosso coração. E o cinzel da boa vontade é não ficar escolhendo tempo para resolver as coisas que a gente tem que resolver no nosso coração. Hoje está calor, hoje está frio, está chovendo, está fazendo sol, não importa. O momento é agora, é a boa vontade. Sabe? Emmanuel fala que a maior mediunidade que um elemento na Terra pode estar revestido é chamada médium de boa vontade. Porque o médium de boa vontade chega aqui, vê a sujeira ali, pega a vassoura e faz, não espera mandar não. Chega no banheiro, vê que está faltando um papel higiênico ou o cesto está cheio, vai lá e tira. Pelo amor de Deus, não é para chamar ninguém para fazer não. Tu viu, criatura, faz? Ou a casa não é nossa, a casa é só de quem limpa? Aqui é o nosso lar espiritual ou é onde eu venho para passar algum momento? Então eu tenho que ter a boa vontade no meu íntimo, dentro da casa que eu participo, dentro da igreja, dentro do templo que eu participo, para que eu faça jus à confiança que Jesus deposita em mim, da onde eu estou participando. Ah, não, mas eu venho aqui, eu sou visitante, né? Não, não tenho cargo nenhum. Qual era o cargo de Jesus na sociedade hebraica? Carpinteiro. O carpinteiro era ser carpinteiro. E o carpinteiro, na época do mestre, tinha as mesmas atribuições nas pequenas vilas de juiz. Agora, ser juiz é gosto. Apontar erro dos outros é coisa maravilhosa. Né? Dizer aonde deixou a desejar, também sei fazer perfeitamente. Agora, construir ou reformar como o carpinteiro faz, aí dá trabalho. Aí eu não quero. É essa boa vontade que Jesus está falando aqui, que é o cinzel. O cinzel é aquele instrumento que faz quebrar a pedra, sabe? Que a gente chama hoje de ponteiro. Só que o cinzel é afiado, né? Impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz interrogou: conheces
Roma ou Atenas? O mestre responde: conheço o amor e a verdade. Tem ciência dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Inquiriu Hanan irrequieto. Sei qual é a vontade de meu Pai que está nos céus, respondeu Jesus brandamente. O sacerdote o contemplou irritado, dirigindo-lhe um sorriso de profundo desprezo, demandou a Torre Antônia em atitude de orgulhosa superioridade. Então, quando a gente fala de Hanan, as atitudes dele, de Anás, em relação ao julgamento do mestre, foi totalmente intencional. Por quê? Porque quando a gente lida com alguém humilde, e uma coisa que eu gosto sempre de lembrar, o humilde não é quem se veste mal, não. Não é quem não tem emprego, ou quem mora na rua, está na situação de rua, pela dificuldade financeira que o planeta vive. O humilde é aquele que mora no palácio, mas conversa com os outros com a mesma naturalidade, como se estivesse conversando com um parceiro no palácio. A humildade é do sentimento, e humildade deriva da palavra humus, que é terra. E sabe quem prepara a terra para que ela possa nos dar a oportunidade de usufruir dos alimentos? A minhoca. E a minhoca aparece no trabalho dela? Não. Por quê? Porque ela trabalha embaixo da terra. Então, humildade é aquele que não quer aparecer para a plateia, mas que faz o trabalho que é necessário ser feito. Por isso que a gente tem dificuldade de compreender que é humildade. E chega só assim, o Evaldo está lá na plateia, parece tão humilde. Mentira. Porque a humildade não consegue se traduzir em palavras, só em gestos, só em atitudes. E todas as vezes que eu aponto o defeito do meu semelhante, eu perco a oportunidade de exercício da minha humildade. Que a humildade é aquele que, reconhecendo os meus erros, mas me ama a si mesmo, como fala André Luiz em Sinal Verde. Sabe que eu tenho erros, sabe que eu tenho muitas dificuldades, mas o amor dos benfeitores espirituais não está associado à minha reciprocidade. E o humilde é aquele que ajuda, independente da oportunidade daquele que foi ajudado, de me agradecer. Sabe? É a alegria de servir, como Jesus fala para Pedro, né? Pedro pergunta a Jesus: mestre, poxa, transformar água em vinho, né? A galera já adora xaropar, vai, né? Transformar água em vinho. Aí Jesus fala para Pedro: Pedro, conhece a alegria de servir a um amigo? Sabe? A gente não para. E tem mais. O fruto da videira é o vinho. Agora, o que embriaga o vinho é colocar ele dentro de um barril para fermentar. Quando ele sai da videira, a gente fala hoje suco de vinho. Né? Eu vou contar um segredo para você, mas você não pode espalhar para ninguém. Eu já fiquei bêbado com suco de uva. Fiquei junto. Aí a minha esposa falou assim: tá pronto? Eu falei: tô. Eu tô tomando suco de uva. Eu falei: mas tô. Deve ser esse vinho que o João Piquet estava falando, né? Por quê? Porque o suco de uva fermentado, ele vai produzir teor alcoólico, sim. Mas na hora que você espreme a uva lá, a não ser que você compre esse suco de uva aí, que é cheio de corante, cheio de coisa, né? Mas quando você espreme a uva lá e toma, é suco de uva. Então, quando Jesus transforma a água em vinho, gente, ele não transformou a água em vinho etílico, mas em vinho fruto. Tanto que fala o mordomo da festa, vai lá na narrativa de Lucas, né? É comum que nas festas de casamento guarde-se o melhor vinho para o início, porque no final qualquer um está bom. Cerveja quente, né? Guaraná sem gás, vai tudo, né? Final de festa, já está todo mundo legal. Então o mordomo ele fala isso para o dono da festa, né? Guardou o melhor vinho para o final, que era esse vinho saboroso que simboliza, como diz os benfeitores a Kardec, na introdução do livro dos Espíritos, coloca lá a cepa de vinho, né? Dando para quem conhece o livro dos Espíritos, né? Tem a cepa lá, representando ali a cepa, os Espíritos dizem que é a representação da doutrina espírita, porque a uva é o corpo, o bago ou o fruto é o perispírito, e o produto da uva, que é o líquido, é o espírito, pela sua pureza.
Então, quando aqui o sacerdote entra nessa arrogante, que nem fala aqui, orgulhosa superioridade, por quê? Porque as palavras de Jesus tocaram o seu íntimo. Quando a gente vem para a reunião e assiste a mensagem de um benfeitor, e a gente começa a baixar assim, já viu o burrinho do Shrek, né? Baixa a orelha, assim, daí murchando. Por quê? Porque eles tocam o nosso coração, não é a nossa inteligência. Ele busca, os benfeitores espirituais, eles buscam que nós mudemos os nossos conceitos enraizados de várias existências, de orgulho, de prepotência, de vaidade, de egoísmo. Quando o Wesley fala aqui de Anás e Caifás, ele está representando toda a arrogância da humanidade nesses dois irmãos, que como todos nós também fazem progresso moral deles. Eles não são mais Anás e Caifás, eles foram Anás e Caifás. Porque quando alguém fala de mim, dos meus erros de ontem, que eu não posso negá-los, não posso, mas eu não posso ficar preso neles. Eu não posso ficar preso de que eu ontem magoei, eu ofendi, eu machuquei, assumo a responsabilidade pelos atos, mas eu hoje quero fazer diferente. A proposta de Jesus para todos nós é essa. Porque quando a coisa muito triste que às vezes acontece, você passa um período e não assim, vê uma pessoa e fala assim, poxa, Norma, você não mudou nada. A mulher entende isso como elogio, porque o físico manteve-se dentro daquele período de tempo que não veio. Agora, quando fala isso para um homem, a maioria de nós pensa assim, cara, mas eu luto tanto para ser diferente, sabe? Eu luto tanto para ser mais amoroso, mais companheiro, mais amigo, e eu não mudei nada. Sabe por quê? Porque a gente, irmão fala isso, né? Que Jesus nos dá o direito do arrependimento, não é? Porque nós falamos, os arrependidos são os que se salvam, não é esse que ele fala? Mas eu não tenho o direito do outro se arrepender. Fez uma vez comigo, não faz a segunda. Não sou bobo de cair nesse ponto de novo. Jesus, eu peço a Ele que tenha misericórdia e aceite o meu arrependimento, mas eu não aceito do outro. E quantas vezes a gente se posta na condição de Anás, que Anás chega para Caifás no momento crucial do julgamento de Jesus, e Anás fala assim, só voltando um pouquinho, amanhã é domingo, a gente pode ir até amanhã de manhã. Eu também, até segunda-feira. Quando Anás recebe Jesus para o julgamento, era uma coisa que não era correta. Por quê? Porque Anás já não era mais sumo sacerdote. Quem tinha que receber Jesus para a entrevista do julgamento era Caifás, que era o sacerdote da época. Mas também naquela época ainda tinha bajulação, sabe? Tinha bajulação. A gente encontra Adão no meio da rua com duas bolsas, a gente corta lá para te dar Adão, gente, para te dar. Lá da casa. Aí veio João com 4 bolsas. Aí veio João, esconde. Deixa ele passar por Deus. Passou, vai. Bajulação sempre existiu na sociedade terrena, desde aquela época. Então, os sacerdotes querendo bajular Anás levaram Jesus para o julgamento dele. E quando Anás afirma que ele é um agressor da sociedade, ele é um blasfemo, Jesus falou assim para Anás: aonde eu falei, todo homem de bem me ouviu. Já Deus ele vai aceitar bem mais, porque se Anás não escutou nada que Jesus falou, ele não era homem de bem, não é? Aí o soldado, querendo bajular Anás, deu uma bofetada em Jesus. Aí Jesus falou assim: se falei mal, me aponte o mal para que eu mesmo me repreenda. Mas se falei o bem, por que me batiste? Aí sabe o que o soldado fez? É por isso que polícia faz. É o de cabeça baixa. Porque não tinha argumento diante dessa proposta do Cristo. Não tinha argumento. Porque Jesus, ele fala também para Pilatos: sabes que eu tenho sobre ti o poder de te libertar ou te matar? Mandar te matar? Jesus falou assim: nenhum poder teria sobre mim se não tivesse dado pelo Pai que está no céu. Aí Pilatos falou assim, correu para o meu lado: mas estou te acusando de quê? Jesus repete: falei na praça pública,
e no templo. Todo homem de bem ouviu a minha palavra e só a verdade eu disse. Pilatos pergunta: que é a verdade? Qual a resposta de Jesus? A mesma, o silêncio. Porque para Jesus a verdade absoluta dele é servir a Deus. Para mim é de acordo com a conveniência do momento. Então por isso que a minha verdade não chega perto de Jesus e nem de Jesus perto de mim. Porque Jesus falou assim: o Pai trabalha até hoje, eu também. Pedro fala assim: mestre, pregaste o dia todo, alimentaste a multidão, mas tu mesmo nada comeste. Senta aqui, mestre, vem se alimentar. Pedro, o meu alimento é fazer a vontade do Pai, e como anseio que essa vontade se cumpra. Sabe a diferença entre nós, representados na figura de Anás e Caifás, com valores tão mesquinhos, sabe, com objetivos tão imediatos que nós temos, e um Cristo? É que um Cristo olha para a gente e nos vê anjos. Tem aquela música, né? Um dia todos seremos anjos. Não é ficção. Não nascemos anjos, mas chegaremos ao termo da nossa jornada como espírito imortal, na condição não de anjo de asinha branca, saindo voando, tocando harpa, sentado numa nuvem. Aquilo não existe, sinto dizer, mas é brincadeira. Não existe. Porque o anjo, na realidade, é aquele que cumpre a vontade de Deus, sendo o seu emissário. Porque a palavra anjo, de origem grega, ângelos, significa mensageiro. Toda vez que você traz uma boa notícia, uma boa informação para o outro, você se torna um anjo. Da mesma forma, Jesus estava lá junto com os discípulos e Jesus vira assim e fala assim: que diz o homem que é o filho do homem? Às vezes tem essas expressões assim. Um dia você me convida, Dani, que eu explico sobre essa história de filho do homem, tá bom? A gente explica, porque é complexa, né? Aí o Tiago fala assim: uns dizem que tu és Jeremias, Elias ou João Batista. E vós, que dizeis que eu sou? Pedro levantou e falou assim: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus fala assim: Pedro, arrebentou, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou, mas o Pai que está no céu. No versículo seguinte, Jesus fala assim: é necessário que eu vá para Jerusalém e ser entregue na mão dos inimigos, aonde me matarão. Pedro: é rude tu ir, mestre, não vai não. Vou deixar não, só pode ficar, vai para Cafarnaum. Chamou a sogra dele, né, que Jesus curou, lembra da história? Bota Jesus no quarto aí, tranca a porta e joga a chave fora, porque ele não vai para Jerusalém nada. O que Jesus falou? Afasta de mim, Satanás, porque só sabe das coisas da terra, enquanto eu sei das coisas do meu Pai. Então Pedro, no mesmo momento que era emissário das esferas superiores, foi também emissário, mensageiro das questões inferiores. O que Jesus está falando para a gente na figura de Pedro? Analisa o que você está falando. Não fala por falar, não. Sabe? Não fala por falar, analisa. Porque Emmanuel fala para a gente, no livro Pensamento em Vida, no capítulo 2 sobre a vontade, que o pensamento, ele tem a rapidez do raio, como fala Kardec na Gênesis. Mas a palavra sofre o interstício do tempo. E sinto dizer que a partir de hoje não dá para falar que falou sem pensar, porque não há essa possibilidade. Porque o espírito raciocina na velocidade da luz. A boca leva uma eternidade para traduzir em palavras. Tudo que nós falamos assumimos responsabilidades graves sobre as nossas palavras. Então, quando Pedro usou bem a sua mediunidade, o seu intercâmbio e representou a vontade das esferas superiores, anotando que Jesus é o Cristo, Filho de Deus vivo, ao mesmo tempo se fragilizou no desejo egoísta de reter o mestre ao seu lado e transformou-se também de veículo daqueles que queriam atrapalhar a tarefa do mestre. Então, quando a gente fala, gente, do julgamento de Jesus, não foi um julgamento da forma que a gente pensa, como acontece hoje em dia, às vezes, que leva 30, 40 dias, não, durou uma noite. Uma noite. E aí o Humberto de Campos relata, acho que é no livro Reportagens do Além Túmulo, ele relata que Pedro estava no pátio de Anás e ele olha assim para o calabouço, vê Jesus sendo chicoteado, já com a coroa de espinho na cabeça, bastante fragilizado. Aí Pedro pensa assim: mestre,
Como os homens são maus contigo. Jesus recebe a vibração do casamento de Pedro, olha para Pedro e devolve: Pedro, o homem não é mau, é ignorante. Então a nossa ignorância nos leva a fazer o julgamento, dar a sentença e executar a sentença do nosso irmão, do nosso amigo, nos mínimos detalhes. Que nós possamos nos forrar nesse ano que inicia de um pouco mais de fraternidade, de misericórdia. Kardec pergunta aos benfeitores: como é a caridade que o Cristo pratica? É o famoso BIP: benevolência para com todos, indulgência para os erros do semelhante e perdão incondicional. Poderia ser essa a proposta do Evaldo para o ano de 2023, exercer o BIP. Poderia ser, mas eu não tenho essa pretensão, porque é uma tarefa que está acima das minhas forças. Mas eu desejo, do fundo do meu coração, que a oportunidade de a cada dia aprender um pouquinho mais, mudar meu comportamento, uma vírgula que seja, para que eu não ouça que passaram-se 10, 15, 20 anos e eu não mudei nada, porque eu anseio tanto de mudar. Como nosso benfeitor José Luiz do Espírito Santo espera que essa casa não seja apenas um local onde fazemos reuniões sociais para renovar a saudade, mas que seja assim um local de repositório das nossas energias para enfrentar a vida lá fora, dentro da nossa casa, no local de trabalho, nas escolas, na via pública, porque aqui dentro todos nós somos bons e caridosos. Lá fora é cada um por si. Nem Deus por todos, é cada um por si. Então a nossa proposta desse ano que se inicia é aplicarmos o ensinamento de Jesus, que é o segundo mandamento dele, que o primeiro veio das esferas superiores, que é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, e amar ao próximo como a mim mesmo. Mas antes eu tenho que exercitar o amor sobre mim, e me amar é seguir o Evangelho de Jesus, para que eu possa exemplificar naquele que está no meu caminho. Graças a Deus. Agradecendo a sua presença, a sua visita, que você já é de casa, né? Então a gente já está. Já está se entendendo. A gente já é de casa. Então, que você possa vir aqui em casa mais vezes, né? A gente está ficando perto. Deixa eu escolher tema, não. Não, a gente vai dar um jeitinho nisso, né? A gente vai botar os livrinhos. Vamos pedir para a Márcia assim agora, botar os livrinhos, esconder os mais diferentes. Não, Marta, esconde os livros mais diferentes. Não tem nada a exercer essa função. Esconde os livros de consulta dele, quando ele for olhar assim, está bem na prateleira lá embaixo. Só embaixo. quando for ele fazer palestra, ele pode. Não, na minha vez também pode não, amigo. Faz isso não. Não, da norma também não. Não, faz isso não, brinca não. De que lado que tu tá? Pois é, não faça com o irmão, porque eu faço com você. Olha, vamos começar. Olha o nosso brinco aí. Bem, temos aqui nos visitando, né? Visitando pela primeira vez Luciana Martins Trindade da Silva. Quem é? Você, querida, que você seja muito bem-vinda, tá? Está aqui com todo o nosso carinho, sendo bem recebida. É o nosso desejo que essa seja a primeira de muitas e muitas vezes, que você tenha sentido a nossa receptividade com você e que possa vir mais vezes, que tenha gostado. A proposta da casa é essa, né? Como ele falou, a gente não quer melhorar o mundo, não quer nada, a gente quer se preparar para a luta lá fora. E Silene, ou Silene Peixoto Martins. Ciclene, nome diferente, mais bonito. Que você seja também, né? As palavras que passem para a Luciana sejam totalmente endereçadas a você também. Nós temos reuniões às quintas e aos sábados, às 19 horas. Nesse mesmo estilo, falando do Evangelho, estudando, né? E tem o netinho, né? O Rotiano, que tem o Lucas.
Lucas, dá tchau pra tia. É Lucas. Lucas, não esquece, o vô te ama, falou em público aqui, todo mundo é testemunha. E a filhota, qual é o nome da filhota? Isabelle. E o Emanuel. E o Emanuel. Emanuel. Emanuel tem Tem responsabilidade. responsabilidade, tem. É a primeira vez que vocês vêm em casa. Ele é de Belo Horizonte, daquele. Ah, tá passeando, que privilégio. Olha, gente, olha, veio muito de lá de Jacarepaguá, de Belo Horizonte, nós entramos um ano assim, né? Com pessoas, e vocês também aqui, nos visitando, sejam bem-vindos. E você que possa retornar para a gente, mas eu vou dar um jeitinho, a gente vai dar um esquema do livro, tá? Pode deixar. A gente agradece. Bem, meus companheiros, agora nós vamos passar para a segunda parte da nossa reunião, explicando, né, aos nossos companheiros pela primeira vez, que é o momento do paz. É aquele momento onde nós vamos fazer, como o nosso irmão falou, nós vamos recarregar as nossas energias, vamos ser restabelecidos nas nossas necessidades, também não esquecermos quando saímos de tomar nossa aguinha, frutificar, que a espiritualidade coloca, mas o copinho não está, meu irmão, mas ele sabe direitinho o que cada um veio buscar, o que cada um